Existe uma versão sua mais próspera, mais expandida e mais poderosa que já está disponível no campo das possibilidades. O verdadeiro problema não é criar essa versão do zero. O problema é perceber que a mente condicionada, o medo, os padrões emocionais repetitivos e a própria estrutura da Matrix mantém você identificado com uma versão antiga de si mesmo. E enquanto você continuar chamando essa versão limitada de eu, vai continuar vivendo os mesmos resultados, os mesmos bloqueios e a mesma escassez, sem perceber que aquilo que você busca talvez já exista, só não consegue emergir através da identidade que você ainda alimenta. Quando eu ouvi essa afirmação pela primeira vez, eu não interpretei isso como uma frase bonita de efeito. Eu interpretei como um alerta. Porque na minha visão, o que a gente chama de Matrix não é só um sistema lá fora. Não é só sociedade, algoritmo, rotina, cobrança ou distração. Para mim, a Matrix também é aquilo que foi instalado dentro da mente da pessoa. É o conjunto de crenças, medos, reações automáticas e padrões emocionais que fazem alguém viver no mesmo ciclo por anos, mesmo sentindo lá no fundo que nasceu para algo maior. E é exatamente por isso que esse tema mexe tanto comigo, porque eu realmente acredito que existe uma versão nossa, mais próspera, mais consciente, mais forte e mais alinhada com a abundância. Só que essa versão não consegue aparecer com clareza enquanto a gente continua alimentando uma identidade antiga, limitada, cansada e condicionada. Na minha opinião, esse é um dos maiores segredos que quase ninguém percebe. O problema não é apenas não saber o que fazer. Muitas vezes, o problema é continuar sendo a mesma pessoa internamente, enquanto espera viver uma realidade completamente diferente. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Não sobre dinheiro de um jeito superficial, mas sobre identidade, sobre a possibilidade de já existir, dentro do campo das possibilidades, uma versão sua que rompeu a escassez, e sobre como a Matrix faz de tudo para manter você distraído, exausto e preso à repetição da sua versão antiga. Porque para mim, a pergunta não é se essa versão existe. A pergunta é, por que ela ainda não assumiu o controle da sua realidade? Então assiste até o final, porque eu vou aprofundar essa visão passo a passo. E se esse tema já faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu não pertenço mais à minha versão antiga. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui a gente não fala só de motivação, a gente fala de consciência, identidade e transformação real. A Matrix não te prende com correntes visíveis, ela te prende com identificação. E esse é um dos pontos mais perigosos de todo esse tema, porque a prisão mais forte quase nunca parece uma prisão. Muitas vezes, ela parece apenas o seu jeito de pensar, a sua forma de reagir, a sua rotina, os seus medos mais antigos, as suas justificativas mais repetidas. A pessoa vive tanto tempo dentro do mesmo padrão que começa a confundir repetição com identidade. Começa a achar que aquilo é quem ela é, quando na verdade pode ser só uma versão mantida viva por hábito, por condicionamento e por sobrevivência emocional. É assim que muita gente continua presa sem perceber. Não porque alguém proibiu o crescimento, mas porque a própria mente foi treinada a aceitar limites como se fossem naturais. Aos poucos, a pessoa passa a acreditar que a realidade atual é a única possível, que os resultados que se repetem são uma espécie de destino, e que o máximo que ela pode fazer é tentar melhorar um pouco dentro da mesma estrutura. Só que é justamente aí que o jogo fica invisível, porque a Matrix não precisa destruir seu potencial, ela só precisa manter você identificado com uma versão pequena de si mesmo. E quando isso acontece, tudo começa a girar em círculo. A pessoa fala que quer prosperidade, mas continua se enxergando a partir da falta. Diz que quer uma vida maior, mas ainda interpreta tudo com base no medo, na rejeição, no cansaço, na desconfiança. Quer sair da escassez, mas continua emocionalmente fiel à versão que aprendeu a sobreviver com pouco, a esperar pouco e a não se mover com verdadeira convicção. O desejo até muda, mas a identidade continua a mesma. E uma identidade antiga sempre puxa a realidade de volta para o lugar conhecido. Por isso esse ponto é tão importante. A sua versão milionária não parece distante porque ela está em outro lugar. Ela parece distante porque a sua percepção ainda está colada na versão que repete escassez. Enquanto os pensamentos, emoções e decisões nascerem dessa identidade antiga, o campo das possibilidades até continua aberto, mas a experiência concreta permanece girando no mesmo padrão. E talvez o maior bloqueio nem seja a falta de oportunidade.
Talvez seja a força com que a pessoa ainda sustenta internamente uma versão que já deveria ter sido deixada para trás. O que torna tudo isso ainda mais intenso é perceber que o sistema não precisa te parar de forma brutal, ele só precisa te manter distraído, porque uma pessoa distraída não se observa, uma pessoa cansada não questiona, uma pessoa sobrecarregada demais mal consegue perceber que está repetindo os mesmos ciclos, e quando isso acontece, ela perde a capacidade de notar que existe algo muito maior tentando emergir dentro dela. Hoje, quase tudo disputa a sua atenção. Informação demais, comparação demais, estímulo demais, pressa demais. A mente fica ocupada o tempo todo reagindo, respondendo, absorvendo, correndo atrás, tentando acompanhar. E nesse estado de ruído constante, a identidade antiga ganha força, porque ela adora o automático. Ela adora quando você não para perceber o que está sentindo, o que está acreditando e o que está reforçando todos os dias sem notar. A versão antiga sobrevive no piloto automático. Ela se alimenta de inconsciência. É por isso que tanta gente sente que tem potencial, sente que nasceu para mais, sente que existe algo maior chamando, mas não consegue sustentar essa percepção por muito tempo. O ambiente puxa de volta, as notícias puxam de volta, as opiniões dos outros puxam de volta, os velhos medos puxam de volta, a própria rotina puxa de volta. E sem perceber, a pessoa vai sendo treinada a viver em modo de sobrevivência. Não cria, só reage, não escolhe de verdade. Só administra urgência, não expande, só tenta não afundar. E uma pessoa em sobrevivência quase sempre fica desconectada da versão mais poderosa de si mesma, porque essa versão não nasce do desespero, nem do excesso de estímulo, nem da mente saturada. Ela começa a aparecer quando existe presença suficiente para perceber o que está governando sua vida por baixo da superfície. Enquanto tudo em volta te empurra para a distração, a sua identidade mais elevada vai ficando abafada. Não porque deixou de existir, mas porque o barulho ficou alto demais. E talvez uma das maiores vitórias da Matrix seja exatamente essa: fazer você viver tão ocupado reagindo ao mundo que nunca tenha tempo, silêncio e energia para perceber quem você seria se parasse de obedecer ao caos. Tem um sinal que quase ninguém interpreta da forma certa: o desconforto profundo com a própria vida. Muita gente acha que esse incômodo é fracasso, ingratidão ou confusão, mas nem sempre é. Às vezes, esse desconforto é o primeiro indício de que a identidade antiga já não consegue mais sustentar a consciência que está tentando nascer. A pessoa começa a sentir que certas conversas já não fazem sentido, que certos ambientes pesam mais do que antes, que a rotina parece apertada demais para aquilo que ela carrega por dentro. Surge uma inquietação difícil de explicar. Como se alguma parte dela soubesse que continuar vivendo da mesma forma já não é mais possível. E esse ponto é muito importante, porque muita gente entra em desespero exatamente quando está começando a perceber que não cabe mais na versão antiga. O problema é que, quando esse atrito aparece, a tendência é interpretar tudo da pior maneira. A pessoa pensa que está perdida, que está atrasada, que está quebrada por dentro, que não consegue se encontrar. Mas o que muitas vezes está acontecendo é outra coisa. Existe uma nova identidade pressionando por espaço, enquanto a antiga tenta manter o controle. E esse choque interno gera desconforto, gera a sensação de vazio, gera cansaço com a repetição, gera a estranha percepção de que alguma coisa precisa mudar, mesmo quando a pessoa ainda não consegue nomear exatamente o que. Talvez seja por isso que tanta gente sente em silêncio que está vivendo abaixo do que poderia viver. Não por arrogância, mas por reconhecimento interno. Existe uma parte sua que percebe quando você está menor do que realmente é. Existe uma parte sua que sabe quando está se adaptando demais à escassez, ao medo, ao mínimo. E esse incômodo pode ser menos um castigo e mais um chamado. O erro é tentar anestesiar esse chamado voltando correndo para distrações, velhos hábitos e justificativas conhecidas. Porque, quando você faz isso, alivia o desconforto por um momento, mas também interrompe a emergência da versão que estava tentando nascer. Só que existe um ponto em que quase todo mundo se perde nesse processo.
a tentativa de controlar tudo. Quando a pessoa começa a perceber que está vivendo abaixo do que poderia, a reação imediata costuma ser apertar ainda mais, pensar mais, vigiar mais, forçar mais, tentar antecipar tudo, calcular tudo, garantir tudo. Parece disciplina, parece foco, parece responsabilidade, mas muitas vezes é só medo tentando se sentir seguro. O controle excessivo tem uma aparência de força, mas por baixo dele quase sempre existe desconfiança. Desconfiança da vida, do processo, da própria capacidade de sustentar o desconhecido. E enquanto a mente entra nesse modo de hipercontrole, ela continua enviando a mesma mensagem: eu não confio, eu não acredito, eu preciso segurar tudo porque no fundo acho que vai dar errado. Esse estado não aproxima a pessoa da abundância. Ele a mantém energeticamente colada na escassez, porque tudo está sendo feito a partir da falta, da urgência e do receio de perder. É por isso que tanta gente manifesta cansaço em vez de expansão. Faz afirmação, faz plano, busca conhecimento, tenta mudar, mas continua internamente contraída. Continua tentando arrancar resultado da realidade com ansiedade. Continua tratando o futuro como uma ameaça a ser controlada, e não como uma possibilidade a ser recebida e incorporada. Só que a versão mais próspera de você não se move nesse estado. Ela não nasce do pânico disfarçado de produtividade. Ela não aparece quando você está tentando dominar cada detalhe porque não suporta o vazio entre onde está e onde quer chegar. E aqui está a virada mais difícil para muita gente. Abundância não responde bem ao desespero. Ela responde à coerência, responde ao alinhamento entre o que você diz querer e o estado interno a partir do qual você vive. Enquanto houver excesso de controle, a identidade antiga ainda está no comando, porque ela acredita que sem tensão nada acontece. Mas a tensão constante só prova que você ainda está operando dentro da lógica da sobrevivência. E a sobrevivência sempre tenta segurar. A nova identidade, ao contrário, começa a surgir quando você para de apertar a realidade com medo e começa a sustentar um estado em que presença, confiança e direção valem mais do que desespero disfarçado de ação. O acesso a essa versão mais próspera começa de um jeito menos espetacular do que muita gente imagina. Não começa quando alguma coisa mágica acontece do lado de fora. Começa quando você para de reforçar, nos detalhes mais pequenos, a identidade que sustenta a escassez. Porque no fim das contas, uma nova realidade não consegue se firmar enquanto a velha versão continua sendo alimentada o dia inteiro por pensamento, linguagem, emoção e comportamento. Isso aparece nas coisas mais sutis, na forma como você fala de si mesmo, na rapidez com que imagina o pior, na maneira como reage quando algo atrasa, no hábito de repetir para si frases de limitação como se fossem fatos, no tipo de decisão que você toma quando sente medo. Tudo isso parece pequeno isoladamente, mas junto vai construindo a assinatura da identidade que está no comando. E é essa assinatura que determina se você continua confirmando a versão antiga ou começa, finalmente, a abrir espaço para a nova. Muita gente espera sentir certeza total para mudar. Espera confiança absoluta para agir. Espera um grande sinal, um grande resultado, uma grande confirmação, mas quase nunca funciona assim. A nova identidade vai ganhando corpo quando você interrompe padrões antes que eles completem o ciclo, quando percebe um pensamento automático e não entrega sua energia para ele, quando deixa de narrar a própria vida a partir da falta, quando começa a escolher com mais coerência, mesmo que por fora ainda nem tudo tenha mudado. É nesse ponto que algo começa a se reorganizar. A versão milionária não é só alguém que tem mais dinheiro, é alguém que já não pensa, sente e decide a partir da mesma escassez que antes comandava tudo. Ela existe como uma possibilidade real, mas precisa de espaço interno para emergir. E esse espaço surge quando você começa a agir como alguém que já não quer mais negociar com a própria limitação. Não se trata de fingir ser outra pessoa, trata-se de parar de ser com tanta fidelidade a versão que te manteve pequeno até aqui. E às vezes a mudança mais poderosa não é fazer algo gigantesco, mas sustentar todos os dias pequenas rupturas que enfraquecem o velho personagem até que ele deixe de comandar a sua realidade.
No fim, talvez a parte mais desconfortável dessa conversa seja admitir que a versão que você mais deseja não está necessariamente faltando. Ela pode já existir no campo das possibilidades, esperando apenas que você pare de sustentar com tanta força a identidade que mantém tudo como está. E isso muda completamente a pergunta. Porque deixa de ser como eu crio uma nova realidade e passa a ser o que em mim ainda insiste em alimentar a versão que me limita. A Matrix continua funcionando sempre que você chama de personalidade aquilo que na verdade é condicionamento, sempre que chama de prudência aquilo que já virou medo, sempre que chama de realidade aquilo que é apenas repetição. E talvez o esconderijo mais eficiente nunca tenha sido um lugar fora de você, mas a identificação silenciosa com uma versão antiga que aprendeu a sobreviver, mas não a expandir. Enquanto essa versão continuar no comando, a abundância pode até existir como possibilidade, mas não encontra passagem limpa para se tornar experiência. Por isso, a grande ruptura não começa quando o mundo finalmente te dá um sinal. Ela começa quando você percebe que não pode continuar esperando uma realidade nova enquanto protege, justifica e alimenta a estrutura interna que sustenta a antiga. A sua versão milionária não precisa ser inventada. Ela precisa ser permitida. Precisa encontrar espaço. Precisa de uma mente menos condicionada, de uma energia menos contraída e de uma identidade menos apegada ao que já deveria ter sido deixado para trás. Então, se esse vídeo falou com você em algum nível, comenta aqui embaixo. Eu permito que minha nova identidade emerja. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos conteúdos vão aprofundar exatamente esse processo de ruptura com a versão antiga e de alinhamento com uma realidade mais expandida. E se você chegou até aqui, me diz também qual parte mais mexeu com você, porque isso ajuda muito o canal e fortalece essa troca. Tem horas em que a verdade mais difícil de aceitar é também a mais libertadora. Talvez aquilo que você mais busca não esteja ausente. Talvez já exista. Talvez a sua versão mais próspera, mais expandida e mais poderosa não esteja esperando para ser criada no futuro, mas para ser reconhecida agora. O problema é que ela não consegue assumir espaço enquanto você ainda alimenta, todos os dias, a identidade que foi moldada pelo medo, pela repetição, pela escassez e pelo condicionamento. É por isso que esse tema vai muito além de dinheiro. No fundo, ele fala sobre permissão, fala sobre perceber que uma realidade nova não entra com força numa mente que ainda se apega ao velho personagem, não entra com clareza numa consciência que continua chamando de eu a versão que aprendeu a sobreviver, mas nunca a se expandir, e talvez seja exatamente esse o esconderijo da Matrix, não um lugar lá fora, mas a identificação silenciosa com uma versão antiga que já não representa mais o seu verdadeiro potencial. Então a grande pergunta não é apenas onde está a sua versão milionária. A grande pergunta é: o que ainda em você insiste em proteger a identidade que te mantém distante dela? Porque no momento em que você começa a enxergar isso com honestidade, algo muda. A repetição perde força, o automático começa a falhar, e a nova identidade encontra finalmente espaço para emergir. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo. Eu permito que minha nova identidade emerja. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de conteúdo, considera também apoiar o canal.